Domingos Azevedo, bastonário dos técnicos oficiais de contas, é nosso convidado. Boa tarde. Boa tarde. O que devem os contribuintes fazer até que este domingo termine? Os contribuintes devem ir ao site das finanças, verificarem as faturas que se encontram inseridas na sua conta corrente e compararem as faturas que guardaram ao longo deste tempo e verificarem se de facto constam dessa conta corrente todas ou não. É um elemento que eu penso que é interessante. Este mecanismo propicia uma coisa nova, é que faz do próprio contribuinte uma espécie de fiscalizador. Dos que têm a obrigação de enviar as faturas. Uma vez comunicadas as faturas, o papel do contribuinte e o que diz a lei, a validade das faturas que constam da conta corrente não é dependente da validação por parte do sujeito passivo. Ou seja, a validação por parte do sujeito passivo tem a ver se conferem ou não os que eles têm em seu poder com o que lá está. Porque uma vez comunicadas esses elementos, e tendo eles um caráter oficial, isto é, tendo sido lá colocados por um sistema da autoridade tributária, e é esse o espírito da lei que revela isto, o papel do sujeito passivo é conferir se o que consta da autoridade, na sua conta corrente da autoridade tributária, confere ou não com os valores que ele tem. E se não conferir, e se ele tiver os documentos em seu poder, então ele deve ele mesmo inserir essas faturas nesse mesmo sistema. O que é que vai acontecer posteriormente? Vai acontecer que então a autoridade tributária vai notificar o sujeito passivo e vai proceder aos atos inerentes à não comunicação. E à disciplina aplicável à não comunicação, neste caso uma contraordenação por falta da comunicação. Eu acho que é interessante, nesta altura, penso que é interessante também... Domingos Azevedo, deixe-me só clarificar, se o contribuinte não for validar estas faturas, elas não são possíveis? Não perde o direito, atenção, não perde o direito, porque a legislação não faz depender do sujeito passivo. A validação faz depender do sujeito passivo a confirmação se tem ou não tem esses elementos, se conferem os elementos constantes da autoridade tributária com os que ele tem em seu poder. E não faria sentido. Quer dizer, então o próprio contribuinte vai ele conferir legalidade a quê? Quando muito poderia colocar-se dúvidas... Mas para ter acesso à adoção tem de o fazer? Não tem que o fazer, na minha opinião. Não tem que o fazer, nem a lei o obriga, nem tem que o fazer. Quando muito poderia gerar-se uma confusão, que a autoridade tributária poderia vir a conferir, que é quando o sujeito passivo exerce em simultâneo uma atividade e que se possa gerar dúvidas na autoridade tributária se as faturas emitidas são relacionadas com a atividade ou relacionadas com o cidadão. Porque há aqui uma separação. Imaginemos que, por exemplo, que a senhora tem uma loja no Porto, onde vende, sei lá, uma coisa qualquer, e tem em simultâneo o seu trabalho na RTP. Quer dizer que tem concurso em simultâneo de duas situações. Uma situação como cidadão, como cidadã, e outra situação como exercendo uma atividade. Quando esta confusão se gerar, isto é, quando o sujeito passivo se gerar dúvidas se os documentos emitidos são documentos afetos à vida do cidadão ou à sua atividade, é que aí se poderá então haver um pedido de esclarecimento posterior. Agora, o direito do cidadão... É melhor a situação estar regularizada? Na dúvida é melhor. É melhor até para a obtenção dos efeitos. Os direitos do cidadão não dependem da sua intervenção. Dependem do cumprimento das normas para efeitos estabelecidas. E a intervenção do sujeito passivo aqui é concebida sempre, e muito bem, na defesa dos seus direitos. E qual é a defesa dos seus direitos? É quando ele tem em seu poder determinados elementos que confirmam que ele tem direito a uma determinada situação e que não coincidem com aquilo que está reportado. Com aquilo que está lá. E há depois também uma outra questão interessante. Mesmo que assim entenda a autoridade tributária, eu penso que era interessante termos em consideração outros aspectos bem mais interessantes, que é a novidade do processo. Segundo, a própria concepção do mecanismo por parte da autoridade tributária não ser linear para o sujeito passivo. Ou seja, talvez se tivesse havido
fosse mais simples, abrir duas vias em que o próprio sujeito passivo identifica se é na sua vida de cidadão, se é um ato praticado na sua vida de cidadão, ou se é um ato praticado como sujeito passivo. E o mecanismo não compreende essa situação. Ou seja, dito de outra forma, se pode haver aqui prejuízo, ou se pode não haver essa possibilidade de certificação de todas as faturas, uma parte pode ser do sujeito passivo, mas há uma outra parte também que tem que ser imputada a quem concessiona o sistema, a concessão do próprio sistema. E a concessão do sistema tem que ser sempre numa ótica de servir, de cumprir o objetivo do legislador, mas numa ótica também de não prejudicar aqueles cujos direitos são consagrados a partir desse sistema. E eu acho que era interessante, uma outra coisa que mesmo o Governo não tem nada a perder, nem tem nada, não vem alterar significativamente os comportamentos, quer da parte da autoridade tributária, quer da parte do sujeito passivo, se alargarem este período por mais um pouco de tempo. Eu não sei de que servirá isso, Domingos Azevedo? Poderá servir para as pessoas que ainda não estejam devidamente sensibilizadas para a necessidade de fazerem esta conferência, delas terem mais tempo e poderem ir lá fazê-lo. Porque isto é assim, vamos lá ver, as pessoas não têm obrigação de compreender estas coisas todas. Elas lidam com isto uma vez por ano e não vamos exigir que as pessoas conheçam tudo. E por isso, quando são assim estas situações novas, tem que haver compreensibilidade de parte a parte para que as coisas assim funcionem. E nós, por vezes... Essa será com certeza um dos desafios para o ano 2015 e para a preparação... Mas 2015, atenção, porque é muito interessante. Precisamente, ajude-me a perceber que cautelas devem ter os contribuintes já para este ano. Primeiro, o conceito. Modificou muito o conceito de dedução de despesas dos sujeitos passivos. Mantém-se na mesma o mesmo mecanismo que 2014, isto é, as faturas emitidas por setores da restauração, da hotelaria, da reparação de veículos, automóveis ou motociclos, da beleza, cabeleireiros, manicures, etc. Mantém-se na mesma, com os mesmos limites, por isso 15% do IVA. Do IVA suportado até um limite de 250 euros, mas criou-se uma nova rúbrica. Se você no ano 2014 tivesse comprado, por exemplo, um par de sapatos, não podia deduzi-los em 2015, mas vai poder deduzi-los em 2016, não podia deduzi-los em 2014, que vai entregar em 2015, mas vai poder deduzir em 2015, que vai entregar em 2016. E este é um dado novo, que são as chamadas despesas gerais familiares. Por isso, até 35% e até um limite de 250 por elemento do agregado familiar, atenção. 250. Quer dizer-se, por exemplo, um casal que não tenha filhos, o limite é de 250 vezes 2. Porquê? Porque é do marido e da esposa. Um casal tenha, por exemplo, 3 filhos, então é 250 vezes 3. O marido, a esposa e um filho. Se tiver 4 filhos, assim sucessivamente. Ora bem, agora é preciso alertar as pessoas é que a despesa só será dedutível quando indexado ao respectivo sujeito passivo. E, porquanto, um alerta que se faz às pessoas é que se elas, por exemplo, quando o marido atingir a totalidade deste limite, então deve pedir que as faturas sejam emitidas, por exemplo, em nome da esposa. Imaginemos, por exemplo, um jantar que vão fora, imaginemos, por exemplo, uma compra comum, por exemplo, uma compra num supermercado, em que se destina à alimentação comum, uma vez que é por elemento agregado familiar, é bom... Convém as pessoas estarem atentas. Exatamente, e é bom que, valores. Quando esgotado o limite, começa a pedir então os elementos, começa a contar toda a o atenção número de é pouca, contribuintes. por isso o Portal das Finanças pode ir dando uma ajuda na gestão, pode ir dando essa ajuda, e eu penso que seria também útil que o Governo, em vez de conceber um mecanismo em que remete todo o movimento do ano para um período muito curto do ano a seguir, podia conceber um outro sistema, em que é um sistema de reflexão permanente da conta corrente do sujeito passivo, e o sujeito passivo vai durante o ano, por exemplo, todos os meses, vai lá verificar se estão lá as suas faturinhas todas ou não. Isto evitava que tivéssemos booms, por exemplo, neste período, e que estivessem a haver 12 meses quando
Se tivéssemos um mecanismo em que pudessem sucessivamente ir vendo a conformidade, poderíamos Por agora não tem havido qualquer problema ao nível informático nem Ora bem, há muitos problemas. Atenção, há muitos problemas, por duas razões. A primeira é que o direito, a execução do direito, está indexado à identificação fiscal e ao envio das faturas da identificação fiscal. Isto é, se não colocar o seu número de contribuinte nos documentos, não pode deduzir. Isto pressupõe que tenha quem emite os documentos, que tenha todos a obrigação de comunicar a fatura. Porque, por exemplo, uma companhia de seguros, quando a senhora tem um seguro, por exemplo, um seguro de saúde, quer dizer, a companhia suporta, por exemplo, 90%. Mas a senhora suporta 10%. Então a companhia vai-lhe ter que confirmar que a senhora suportou 10%. O que é que se faz hoje? Manda uma declaração, mas não envia esta declaração. Manda uma declaração em suporte de papel dizendo da despesa de saúde do ano 2014 teve um montante de X, você suportou Y. E é esse o valor que é dedutível. Ora bem, se estas entidades não comunicarem, porque não são obrigadas a comunicar, porque não é uma fatura, é uma comunicação, atenção. E como é que nós vamos no próximo ano deduzir isto? Outra questão que tem-nos vindo a levantar à ordem, mas isto tem-nos vindo a questionar isto, é a separação que a atual redação do Código faz às despesas de saúde. E em vez de indexarem a um material alienado, por isso aos produtos alienados, estão a indexar a atividade, os chamados códigos do exercício da atividade. O que é que acontece? Acontece que muitas empresas não fizeram a correção, a retificação da revisão do CAI 2 para a revisão do CAI 3. E então hoje estão com códigos da atividade que não correspondem à verdade. E por isso, ou o Governo faz uma atualização oficiosa destas entidades, ou há muitos contribuintes que estão a mandar as despesas para a saúde e o sistema está a recusá-los a dizer que o código da atividade não corresponde a transações de medicamentos de saúde. São as tais contradições, são as tais coisas novas que as entidades, quer os sujeitos passivos, quer o próprio Governo, quer a autoridade tributária, têm que readaptar os seus modos operandi, os seus modos de funcionamento, para que haja conciliação. Domingos Azevedo, muito obrigada por deixar estes alertas. Por nada, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer este assunto. Muito obrigada. A partir